Vamos estudar agora o capítulo 8. Afastou-se das raízes. É muito interessante prestar atenção nesse estudo. O Edito de Constantino no ano 321 foi uma lei do imperador romano Constantino I proclamar em 7 de março de 321. O seu texto reza o seguinte: que todos os judeus e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol, domingo. Não obstante, atendam os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos, visto acontecer a miúde que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão ou ao plantio da vinha. Daí o não se deve deixar passar o tempo favorável concedido pelo céu. Assim, Constantino falou. No concílio de Nicéia de 325, Valérius Constantino, conhecido como Constantino I, Constantino Magno ou Constantino o Grande, de 272 a 337. Ele convocou o concílio de Nicéia. Duas questões principais foram discutidas no concílio de Nicéia: a questão da heresia ariana, que negava a divindade de Jesus, afirmando ser ele a mais perfeita das criaturas, e também a data específica em que os cristãos celebrariam a Páscoa, nome que substituiu o termo verdadeiro, que é Pessa, pois até então não há um consenso sobre isso. Os messiânicos do segundo século não concordavam sobre a data de celebração da Páscoa da Ressurreição. Aqueles lá da Ásia Menor, entre elas a importante Carral de Éfeso, celebravam-na juntamente com os judeus. No 14º dia da primeira lua da primavera, o 14º dia de Nissan, segundo o calendário judaico, sem levar em consideração o dia da semana. Já as igrejas de Roma e de Alexandria, juntamente com muitas outras igrejas, também ocidentais, quanto orientais, celebravam-na no domingo, subsequente ao 14º de Nissan. Com vistas à fixação de uma data comum, em 154 ou 155, o bispo Policarpo de Esmirna entrou em contato com o Papa Aniceto, mas nenhuma unificação foi conseguida e o assunto permaneceu em aberto. Foi no concílio de Nicéia que se decidiu então resolver a questão estabelecida a Páscoa. O nome Páscoa é o nome de uma deusa babilônica dos cristãos, que seriam sempre celebrada no domingo, segundo ao plenilúnio da primavera, e não mais junto com os judeus, como era de costume até mesmo de Yeshua. A biografia do homem que julgava ter autoridade para mudar as leis de Elohim. Vamos ver quem era esse maldoso homem. Um ano depois do concílio de Nicéia de 325, Constantino mandou matar seu próprio filho Crispus. Também sufocaria depois sua mulher Fausta num banho sobreaquecido. Mandou também estrangular o marido de sua irmã e chicotear até a morte. Vamos estudar agora o capítulo 8. Afastou-se das raízes. É muito interessante prestar atenção nesse estudo.
O Edito de Constantino no ano 321 foi uma lei do imperador romano Constantino I proclamar em 7 de março de 321. O seu texto reza o seguinte: que todos os judeus e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol, domingo. Não obstante, atendam os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos, visto acontecer a miúde que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão ou ao plantio da vinha. Daí o não se deve deixar passar o tempo favorável concedido pelo céu. Assim, Constantino falou. No concílio de Nicéia de 325, Valérius Constantino, conhecido como Constantino I, Constantino Magno ou Constantino o Grande, de 272 a 337. Ele convocou o concílio de Nicéia. Duas questões principais foram discutidas no concílio de Nicéia: a questão da heresia ariana, que negava a divindade de Jesus, afirmando ser ele a mais perfeita das criaturas, e também a data específica em que os cristãos celebrariam a Páscoa, nome que substituiu o termo verdadeiro, que é Pessa, pois até então não há um consenso sobre isso. Os messiânicos do segundo século não concordavam sobre a data de celebração da Páscoa da Ressurreição. Aqueles lá da Ásia Menor, entre elas a importante Carral de Éfeso, celebravam-na juntamente com os judeus no 14º dia da primeira lua da primavera, o 14º dia de Nissan, segundo o calendário judaico, sem levar em consideração o dia da semana. Já as igrejas de Roma e de Alexandria, juntamente com muitas outras igrejas, também ocidentais, quanto orientais, celebravam-na no domingo, subsequente ao 14º de Nissan. Com vistas à fixação de uma data comum, em 154 ou 155, o bispo Policarpo de Esmirna entrou em contato com o Papa Aniceto, mas nenhuma unificação foi conseguida e o assunto permaneceu em aberto. Foi no concílio de Nicéia que se decidiu então resolver a questão, estabelecida a Páscoa. O nome Páscoa é o nome de uma deusa babilônica dos cristãos, que seriam sempre celebradas no domingo, segundo ao plenilúnio da primavera, e não mais junto com os judeus, como era de costume até mesmo de Yeshua. A biografia do homem que julgava ter autoridade para mudar as leis de Elohim. Vamos ver quem era esse maldoso homem. Um ano depois do concílio de Nicéia de 325, Constantino mandou matar seu próprio filho Crispus. Também sufocaria depois sua mulher Fausta num banho sobreaquecido. Mandou também estrangular o marido de sua irmã e chicotear até a morte o filho de sua irmã. Concílio de Antioquia 341, ou seja, quem era o criador do cristianismo? Um homicida, bandido. Vamos ver então o concílio de Antioquia no ano 341 depois do Mashiach. Proibiu os cristãos a celebração da Páscoa com os judeus. O que aconteceu no concílio de Nicéia com Cláudio Constantino, filho
do Constantino II, em 367, ele convocou o Concílio de Laodiceia, que proibiu os cristãos de observar o Shabat e de receber prendas de judeus, ou mesmo de comer pão ázimo nos festejos judaicos, sob a pena de serem considerados cúmplices da morte de Jesus. Vale ressaltar aqui que esses cristãos foram o resultado da união de crentes em Yeshua HaMashiach, na maioria gentios, com o Império Romano liderado por Constantino, criando-se assim o chamado cristianismo. Ele introduziu o ídolo Esos, ou Iesus, que é o mesmo Jesus. O enganou esses crentes que antes eram messiânicos Naziri, sobre a suposta mentira de que Iesus era a transliteração de Yeshua. Até hoje tem milhões de evangélicos por aí dizendo que Jesus e Yeshua é a mesma coisa. Estão na mesma enganação de Constantino. Assim fizeram um sincretismo religioso, ou seja, atribuindo os feitos verdadeiros do Salvador Yeshua para o ídolo Jesus, e os cristãos achavam que estavam adorando o Salvador do mundo, quando na verdade estavam adorando um Deus solar, o qual Constantino adorava, que era o Deus Sol. Então, de maneira sutil e maligna, Constantino foi rompendo com o judaísmo, que é a religião verdadeira, proibindo estes cristãos de guardar os mandamentos do eterno Elohim. Vamos ver então a contribuição desses crentes. Nos tratados e declaração feitas pelos pais da igreja cristã contra os judeus, vamos ver Justino Mártir, do ano 100 ao ano 165, o que ele fala nessas declarações aí, chamado Pais da Igreja Católica, contra os judeus. Acusou os judeus de iniciarem a matança de cristãos, que é mentira. Se alguém por fraqueza de espírito resolver obedecer às instituições como foram entregues a Moshe, as das quais esperam alguma virtude, mas de que julgamos terem sido indicadas em razão da dureza dos corações, juntamente com sua esperança neste Messias, e desejarem cumprir os eternos e naturais atos de justiça e piedade, mas optam por viver com os cristãos e os fiéis, conforme declarei anteriormente, não os introduzindo a serem circuncidados como eles próprios, ou a observância do Shabat, ou a observar qualquer outra cerimônia. Sou da opinião que nós devemos reunir a eles e nos associarmos a eles em todas as coisas, com parentes e irmãos. Quer dizer, se eles se abstessem de tudo isso, né, da circuncisão, do Shabat, aí da cerimônia, aí podiam se unir. Vamos ver o que Marcion, do ano 110 ao 160, fala. Qualquer cristão que utilizasse um símbolo judaico, um nome judaico, ou realizasse qualquer celebração judaica, seria considerado cúmplice da morte de Cristo, juntamente com os judeus. Vale lembrar que quando eles diziam morte de Cristo, eles estavam tentando introduzir o Cristo pagão de Constantino como o Salvador do mundo, que na verdade era Yeshua. Yeshua é uma pessoa e esse Jesus é outra pessoa. Origens 185 a 254. Acusou o povo judeu, dizendo que eles conspiravam para matar os cristãos. Eusébios, de 265 a 339, disse que os judeus costumavam matar as crianças dos cristãos nas cerimônias anuais. As escrituras judaicas são destinadas aos cristãos e não aos judeus. Era o que eles falavam, é tudo mentira. O santo Hilary de Poitiers
do ano 300 a 367, disse que os judeus eram um povo perverso e amaldiçoado pelo Eterno. Santo Efraim, de 306 a 373, difamava os judeus, chamando de prostíbulos as suas sinagogas. São Jerônimo, o tradutor da Vulgata, do ano 325 ao 378, diz que os judeus não eram capazes de compreender as Escrituras e devem ser perseguidos severamente até serem forçados a confessar a verdadeira fé. Ele achava que era a mentira deles. Crisóstomo, de 347 a 407, bispo de Antioquia, escreveu 8 sermões contra o povo judeu. As sinagogas são zona de meretrício e teatro, cheio de ladrões e bestas selvagens. Os judeus são culpados da morte de Cristo. Não há expiação para o povo judeu. Elohim sempre os odiou. Os cristãos devem odiá-los porque eles foram assassinos de Cristo e são adoradores de Satanás. Tudo mentira. Esse é o ódio que eles tinham contra os judeus. O Santo Agostinho, de 354 a 430, diz que os judeus e a nação de Israel são apenas testemunhas da verdade do cristianismo. Serviram apenas para deixar o legado de fé e da verdade cristã. Agora deveriam estar em constante humilhação quanto ao triunfo da igreja sobre a sinagoga. Não há salvação para os judeus. Eles já estão perdidos de qualquer forma. O judaísmo é uma corrupção e os judeus devem ser escravizados. Olha o Deus deles. Querem escravizar os povos, né? Ou a triqueta satânica deles. Era essa. O Santo Ciril, de 827 a 869, deu aos judeus a escolha de exílio, apedrejamento ou conversão. Thomas de Aquino, do ano 1225 a 1274, perpetuou a perversa teoria do Santo Agostinho. Lutero, de 1483 a 1546, publicou um folheto intitulado Os Judeus e Suas Mentiras. Olha o que Lutero, o grande criador do cristianismo, fez. Tudo mentira. Olha o ódio que ele tinha pelos judeus. Os cristãos devem queimar as sinagogas e os judeus. Em palavras de Lutero, devem tirar os livros e os talmudes deles, pois esses contêm só mentiras, blasfêmias. Devem ameaçar de morte os rabinos que ensinem. Devem proibir os judeus de viajar. Devem obrigar os judeus a trabalhar em serviço manual e não adquirirem profissão. Os judeus são arrogantes, teimosos e de coração de ferro, como demônios. Tudo mentira. Onde está escrito isso? No livro de Martin Lutero, On the Just and Their Lays, de 1543, traduzido por Martin Bertrand, editado por Franklin Berman no volume 47, da página 121 à página 306, e outras partes também. Ele falava mais ainda. Ele falava: que faremos nós cristãos com este povo rejeitado e condenado, os judeus? Vou dar-lhes o meu conselho sincero. Primeiro, atear fogo às sinagogas em honra do nosso Senhor e a cristandade. Aí, ó, o que os cristãos queriam fazer. De modo que Deus veja que somos cristãos. Aconselho que as suas casas sejam arrasadas e destruídas. Aconselho que os seus livros de orações e escritos talmúdicos lhes sejam arrebatados. Aconselho que os seus rabinos sejam
proibidos de ensinar, sob pena de perderem a vida e serem mutilados. Acreditamos que o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso não, deles, né? Dizia a verdade ao falar sobre os judeus que não aceitavam e o crucificaram, que na verdade ele nem foi crucificado. O Jesus deles foi, mas o nosso Salvador, ele foi morto no madeiro. Sois uma raça de víbora e filhos de demônios, é o que ele falava. Vale salientar aqui que, na verdade, quem mandou matar Yeshua no madeiro foram alguns judeus que eram líderes religiosos, que eram judeus fariseus no tempo, que obtiveram cargos religiosos junto aos sinédrios, e os judeus zelotes que seguiram Bar-Abá, que também estava preso. Mas os romanos, vale também lembrar que muitos que tinham cargos de líderes religiosos na época, como sacerdotes, eram romanos, que estavam a serviço do Império Romano. Aqui eles introduziram um secretismo e uma ameaça aos cristãos, que são culpados pela crucificação do ídolo Jesus ou Jesus. Irmãos, entenda que Yeshua ele morreu por amor, para levar as nossas transgressões e as nossas iniquidades, como está escrito em Yeshayahu. Ele deveria levar nossas iniquidades para que nós abrisse um portal de salvação para nós. Então o motivo foi esse. Agora, aconteceu de quem levá-los preso e quem chicoteou Yeshua foram os romanos, não tem nada de judeus. Eu vi assim alguns judeus que eram líderes no tempo religioso, mas pouquíssimos. Sobre os judeus e suas mentiras, é um tratado escrito em janeiro de 1543 pelo teólogo protestante Martinho Lutero, que em defesa da perseguição contra os judeus, a destruição de seus bens religiosos, assim como o confisco do seu dinheiro. Ainda que inicialmente Lutero tenha tido uma visão mais favorável dos judeus, a recusa destes a se converter ao movimento protestante que se iniciara levou Lutero a adotar diversas acusações e incentiva ao antissemitismo, que juntamente com outras obras e ideias pode ter servido de base ao nazismo. O texto foi citado pelos nazistas durante o julgamento de Nuremberg para justificar a solução final. Está em fonte da Wikipédia. Este folheto foi uma atitude infeliz de Lutero, que inclusive inspirou Hitler em seus campos de concentração. Mas por que não se fala deste folheto? Presenciei uma pregação de um pastor muito letrado, e ele contou que leu todas as literaturas de Lutero, mas não mencionou este folheto. O curioso é que em todos estes anos nunca havia ouvido falar deste folheto, e mostrá-lo neste documentário não tem por finalidade denegrir a imagem de ninguém, mas sim mostrar que muitos dos conceitos que temos podem ser paradigmas implantados pelos pais da igreja, quer dizer, os bispos católicos, que precisa ser esclarecido e removido. Isso se chama aprender com a experiência dos outros. As coisas boas nós imitamos e as ruins nós rejeitamos, para que não sejam repetidas. Todos os relatos que vimos dos pais da igreja motivaram o crescimento do antissemitismo, que é um movimento diabólico que ainda se faz presente nas igrejas e que precisa ser primeiro identificado para depois ser removido. Porque precisa ser identificado primeiro, porque dentre as muitas pessoas que conheço que não admitem ser antissemitas por diversas vezes, tomaram atitudes ou fizeram algum comentário que mostrou o contrário.
Fui visitar um pastor amigo meu há umas 3 semanas atrás e ele me contou que um outro pastor o havia visitado e perguntou se ele sabia o que estava passando comigo. Ao responder que não, sabia o outro pastor também, meu amigo, começa a relatar. Rapaz, o pastor dele me disse que ele está se envolvendo com um judeu. Que tristeza, um rapaz tão inteligente, tem todas as características de um líder e agora se envolvendo com um judeu. Que tristeza. Este fato não aconteceu na Idade Média, mas em janeiro de 2008. Veja o problema de só estudarmos o Yeshua, que é uma herança puramente católica. Por isso ele disse que é uma tristeza se envolvendo com o judeu, porque na mente foi gravado paradigma, a figura do Jesus Deus, em lugar do Yeshua homem. Mas a Bíblia nos fala que aquele que confessar que Yeshua HaMashiach veio em carne, este é de Elohim. Está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 2, 1 Yohanan. Um outro versículo diz que só há um mediador entre Elohim e o homem, Yeshua HaMashiach, o homem. 1 Timóteo 2,5. E quando você estuda o Yeshua, homem, você descobre que ele é judeu. E o que ele estuda o Yeshua homem, você descobre que ele é judeu. E o que o aceitá-lo como Salvador e pregar as boas novas, que foi escrito pelos judeus, você estará se envolvendo com os judeus. Por isso a Igreja Católica massificou a imagem e por isso aconteceu que eles acham que está estudando o judaísmo, está se envolvendo com o judeu. A Igreja Católica massificou a imagem de Jesus Deus em substituição ao Yeshua humano, pois ao nós esquecermos ou não reconhecermos o Yeshua homem, fazemos comentários como esse. Joseph Rabi Motzli, um judeu ortodoxo tradicional, em sua visita a Israel em 1882, estava no alto do Monte das Oliveiras, contemplando o local do templo, e neste momento teve uma visão. Um homem apareceu ao seu lado e disse: eu sou o Messias, teu irmão. E Yeshua se mostra como homem e se identifica como judeu. Este homem, que havia ido a Israel para buscar recursos para construir uma sinagoga na Alemanha, retorna para lá e funda a primeira sinagoga de judeus que creem no Messias Yeshua e continuam vivendo como judeus. O nosso Messias Yeshua se revelou a ele, pois tem interesse em alcançar o povo judeu, esquecido e rejeitado, não por Elohim, mas pela igreja gentílica, os católicos, Constantino e Roma, que deu as costas ao povo verdadeiro, humilhando os judeus naziri messiânicos e os judeus não messiânicos, e ao invés de espalhar as boas novas de amor e salvação, espalhou uma mensagem de ódio e condenação. O esforço da Igreja Católica em ocultar o Yeshua homem e judeu impediu que os judeus ortodoxos o reconhecessem como verdadeiro Messias.
Aleluia Elohim, que está levantando diversos homens e mulheres em todo o mundo para mudar essa história e restaurar as veredas antigas e o caminho de verdade que liberta e transforma. Estes homens e mulheres são os remanescentes que creem em Yeshua HaMashiach como nosso Adonai, Adon Senhor e Salvador, o próprio Elohim que foi mandado do céu e guardam os mandamentos, estatutos e juízos do nosso eterno soberano. Amém. Este é os conselhos que nós damos, capítulo 8.